A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Gente amada, gente querida, graça e paz, que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família, com muita alegria sempre transmitindo este programa Momento de Santidade. Compartilho com você que daqui uns dias na casa do Pai, a Igreja do Nazareno aqui em Lages, nós vamos retornar com os cultos da quarta-feira, encontro de fé, uma boa notícia para você, um culto diferenciado, um culto não visando apenas pregação, mas um culto focado na oração, na intercessão, um culto voltado para atender as pessoas nas suas necessidades, nos seus problemas, nas suas dificuldades. Quero deixar esse convite para você, vou estar veiculando nas redes sociais e também aqui por essa emissora. Você será muito bem-vindo à Casa do Pai, a Igreja do Nazareno em Lages, fica na rua Mário Ribeiro Ramos 253, no bairro São Cristóvão. Vai ser uma honra, vai ser uma alegria poder receber você também nos cultos da quarta-feira. Deixo aqui esse convite para você, encontro de fé, um tempo realmente de fé, de buscar a graça, de buscar a presença de Deus e o que todos nós buscamos, que é um grande milagre da parte do Pai nas nossas vidas, tá bom? Fica esse convite para você. Gostaria de compartilhar com você um salmo hoje. Salmo 131, se você tiver uma Bíblia e puder abri-la neste momento. Salmo 131, são apenas 3 versículos que diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. 3 coisas que eu quero trabalhar com você rapidamente para a sua edificação. 3 palavras que eu gostaria de destacar em cada um dos 3 versículos desse Salmo 131. A primeira palavra é soberba, que nós encontramos aqui no primeiro versículo. Não é soberbo o meu coração. A segunda palavra é sossegar. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. E no verso 3, quando o salmista Davi ele diz: espera, ó Israel, no Senhor. Espera. Então, soberbo, sossegar e esperar. Nada de orgulho, gente. Nada de orgulho na nossa vida. Se tem algo que é detestável, deplorável, é a questão do orgulho. É uma pessoa soberba, aquela pessoa que anda sempre de nariz empinado, olhando todo mundo de cima para baixo. Algo altamente condenável pelas Escrituras, pela palavra do Senhor. Não é? Nada de orgulho. É a primeira coisa. Ele diz, o salmista Davi, não é soberbo. E ele tinha motivos para ser soberbo. Mas ele fala, não é soberbo, Senhor, o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não é soberbo. Quando nós olhamos para o ensino da palavra, por exemplo, Tiago capítulo 4, a partir do verso 6, diz assim, ó: antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Veja bem, Deus ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. E aí ele encerra aquela perícope lá do livro de Tiago, capítulo 4, do verso 6 ao 10. 10 ele fala assim: humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Então eu creio que o grande desafio para nós é vivermos uma vida de humildade.
O grande desafio para nós é nos humilharmos sob a potente mão do Senhor. É ter o Senhor como Deus, é ter o Senhor como Pai, aquele que guia, aquele que orienta, aquele que determina os nossos passos. Humilhar-se sob a potente mão do Senhor. Não andar com este coração soberbo, o olhar altivo, achando que a gente é melhor do que qualquer outra pessoa. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos pessoas criadas à imagem e à semelhança do Senhor para viver uma vida de humildade, de sujeição, de submissão ao Senhor, de partilhamento da nossa vida, de compartilhar com as pessoas ao nosso lado, de nos entregarmos, de nos doarmos para as pessoas sem aquela arrogância. Não é bom ficar perto de gente arrogante. Não é bom ficar perto de gente soberba, gente que é mais ou que se acha mais do que as outras pessoas. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, do verso 9 até o verso 14, nós temos uma história compartilhada pelo Senhor Jesus de dois homens que resolveram ir ao templo e os dois tinham o mesmo propósito. A Bíblia diz que eles foram ao templo com o propósito de orar. Um deles era um fariseu, era um doutor da lei, alguém que ao chegar para o seu tempo de oração disse: Senhor, eu sou bom, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho, eu não sou nem igual esse pecador, este publicano, eu não sou igual a ele. Olha só a oração. E a Bíblia diz que aquele publicano, aquele homem público, ele não sequer ousava levantar os olhos aos céus. O primeiro orava de si para si mesmo. Sim, tem gente que a si mesmo se basta. Gente que ora de si para si, aquela oração que não alcança os céus. É aquela oração que não passa do teto. E esse publicano diz que ele não ousava levantar os olhos aos céus, mas ele batia no peito. Ele batia no peito e ele dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Olha só a diferença de postura. Um arrogante, um soberbo, um ensimesmado e o outro humilde, quebrantado. E aí o Senhor Jesus, ao encerrar aquela perícope, aquele ensino, ele pergunta: qual dos dois desceu justificado para casa? E a resposta é bem óbvia. Todos responderam sim, aquele que se humilhou. E é verdade. Quem desce justificado, quem é abençoado, é aquele que sabe se humilhar sob a potente mão do Senhor. Então, ao olhar esse Salmo 131, é a primeira lição que eu destaco. Não é soberbo o meu coração, não é altivo o meu olhar, mas é humilde o meu coração. Humilde o suficiente para entender que toda graça vem do Senhor, que toda bênção vem do Senhor, que tudo aquilo que uma pessoa pode receber, a Bíblia diz, é lá do alto, desce do Pai das luzes. Então, não seja arrogante, não seja soberbo, seja humilde. Quebrante-se diante do Senhor e você vai ver quanto o Senhor vai abençoar a sua vida. Até mais simpático você vai parecer diante das pessoas. Segunda coisa, se a primeira é nada de orgulho, a segunda é nada de ansiedade. Uau! Aí nós estamos entrando no grande problema da atualidade. Ele diz: pelo contrário, se não é soberbo o meu coração, não é soberbo o meu olhar, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Quando eu estive aqui com o pastor Elton, e aliás, pastor Elton, uma bênção, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, nós estávamos falando justamente sobre isso, que muitas vezes nós temos que dar ordens à nossa alma para que ela sossegue, para que ela descanse. Porque a gente vive numa agitação, numa correria daqui para lá e faz isso e faz aquilo e a agitação toda. E nós não podemos acrescentar um côvado ao curso da nossa vida. Para quê? Tanta correria, para que tanta ansiedade? Para que tanta preocupação? A ansiedade é você trazer o dia de amanhã para hoje. E o Senhor Jesus, ele ensinou dizendo: basta o dia o seu próprio mal. Viva o dia de hoje, viva o momento de agora. Por quê?
nós temos essa mania de trazer o dia que nem aconteceu. Nós nem sabemos se nós vamos estar vivos amanhã. E nós já estamos trazendo a agenda da segunda, a agenda da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, da outra semana, estamos trazendo para agora. E a gente vai se estrangulando de tanta coisa que a gente tem para fazer. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. É o trabalho, é a família, a casa, é o casamento, enfim, é tudo. E ele fala, eu fiz sossegar a minha alma. Eu preciso vencer essas crises de ansiedade, sabe? Muitas pessoas, elas deitam à noite e elas colocam a cabeça no travesseiro e aí parece que quando o sono vem chegando, não, mas amanhã eu tenho que, e aí o sono vai embora. E aí rola pra cá, rola pra lá, e rola pra cá, e rola pra cá. E no outro dia tá bocejando o tempo todo. Por quê? Porque não descansou. Porque não repousou, porque não colocou na mão do Pai, porque não colocou na mão de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu fiz sossegar a minha alma. Para que tanta ansiedade? Sabe de quem eu lembro quando eu falo desse tema da ansiedade? De uma mulher chamada Ana, no Antigo Testamento, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Né? Ana, ela tinha um problema de não poder gerar, de não poder ter filhos, e ela sofria muito com isso. Um dia seu marido Eucana foi até o templo e ela começou a orar e buscar a presença do Pai, buscar a presença do Senhor, né, pela sua aflição. E o profeta Eli, ao observá-la na sua oração, sem que som lhe saísse da garganta, apenas seus lábios se moviam. Sabe como a gente ora às vezes só com o pensamento, né, movendo os lábios? O profeta Eli a tem por embriagada e fala para ela, por que você está nesse teu mosto? Por que você está embriagada na casa do Senhor? E ela fala, não é isso, meu Senhor. É pelo excesso da minha ansiedade que eu venho falando. E eu guardei essa expressão aqui no meu coração, pelo excesso da minha ansiedade. Agora responda para mim, para ver se não é assim que a gente vive muitas vezes, o excesso da ansiedade que nos leva aos dramas familiares. O excesso da ansiedade que nos leva à preocupação desenfreada. Aquele sufocamento, meu Deus, e agora? E o dinheiro que não chega, e o filho que foi embora, e aquilo que aconteceu, você está entendendo? Essa ansiedade gerada por coisas que talvez nem aconteçam, por coisas que talvez nem venham a acontecer na nossa vida. A ansiedade, essa mulher levou a sua ansiedade, foi mal interpretada, mas ela foi para o lugar certo. O salmista Davi, ele disse, não é soberbo o meu coração, ou seja, eu não sou independente. Eu sou dependente da graça, eu sou dependente da misericórdia, eu sou dependente do Senhor, eu preciso dele para o meu dia a dia. Segunda coisa, pelo contrário, eu fiz sossegar, fiz calar e sossegar a minha alma. Aquieta, sossega, descansa. Para que essa aflição? Onde essa aflição e essa ansiedade vai levar você? Por mais ansiosos que sejamos, quem de nós pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Que é o que o livro de Mateus, capítulo 6, do verso 25 até o verso 34 nos apresenta. Ali, o Senhor Jesus, ele fala, olha os lírios do campo, não tecem, não fiam. Contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E o Senhor Jesus nos ensina, nos dá uma lição naquele texto, de que é possível viver sem ansiedade, sem preocupação. É possível tornar conhecido diante do Pai todas as coisas pela oração e pela súplica. Ele encerra aquele texto falando, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, comida, bebida e vestuário, 3 coisas que estão lá em Mateus capítulo 6. Todas estas coisas, exegeticamente falando,
não são todas as coisas, mas são estas coisas: comida, bebida e vestuário. Isso está no contrato de Deus para com a nossa vida. Nunca, jamais você vai encontrar um filho do Pai, um filho do Senhor, se não tiver suprido essas suas 3 necessidades básicas: comida, bebida e vestuário. Esse é o contrato do Pai. Esse é o contrato do Senhor. Eu queria que você gravasse isso. Não precisa ficar ansioso. Confia no Senhor. Usufrui disso. E a última coisa, né? Nada de orgulho, nada de ansiedade. Verso 3. Espera, ó Israel, no Senhor desde agora e para sempre. Oh, palavrinha difícil. Esperar. Meu Deus. O que eu tenho encontrado de gente que não sabe esperar o tempo. Não sabe esperar o tempo de Deus. Não sabe esperar o tempo de Deus trabalhar e suprir na sua vida. Espera. Falamos de aquietar-se, agora estamos falando de esperar. Todas as vezes que nós nos precipitamos, nós acabamos fazendo bobagem. Nós fazemos besteira. Nós temos que aprender a esperar. Salmo 37, verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Quantas vezes você já ouviu essa palavra? Quantas vezes você já leu? Quem sabe como eu, você até saiba de cor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Há um texto, se você tiver uma Bíblia, no Evangelho de João, capítulo de número 4, muito pouco conhecido, muito pouco trabalhado, nos fala de um oficial do rei, chamado Cusa. Não está no texto, mas a gente depreende pela história. E esse oficial do rei, chamado Cusa, tinha um filho que estava doente na cidade de Cafarnaum. E esse filho vai à procura, esse homem vai à procura de Jesus para que ele pudesse curar o seu filho. Então Jesus usa uma frase um pouco forte, né? E ele fala assim: olha, se vocês não enxergarem sinais e prodígios, de modo nenhum vocês vão crer. Ou seja, vocês estão esperando sinais, vocês estão esperando milagres. E o homem diz: não, eu preciso que o Senhor vá até a minha casa, eu preciso que o Senhor cure o meu filho. E Jesus despede aquele homem. Olha só o poder da palavra de Jesus. Ele diz: vai, teu filho vive. Mandou o homem com uma palavra. Jesus nem foi na casa dele, Jesus nem foi orar, Jesus não foi nem repreender o mal na casa daquele homem, mas ele deu uma palavra. E a partir da palavra que Jesus liberou, né, vai, o texto diz que aquele homem, verso 50, capítulo 4 de João, o homem creu na palavra. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando ele estava chegando em casa, né, os seus funcionários vieram correndo e disseram: ó, teu filho está bom, teu filho está curado, teu filho vive. E ele perguntou: que horas aconteceu isso? E eles disseram: ó, foi mais ou menos tal hora. E ele diz: foi exatamente naquela hora em que Jesus disse para mim: vai, porque o teu filho vive. Então aquele homem viveu pela fé. Ele viveu crendo na palavra de Cristo, na palavra de vitória, na palavra de bênção que Cristo havia liberado sobre a sua vida. Ele viveu com base na promessa, ele viveu com base na palavra liberada. E em cima disso o milagre aconteceu dentro da sua casa. Então nós temos, segundo o Salmo 131, a questão da soberba, nós temos a questão do sossego e nós temos a questão da espera confiante no Senhor. O que você está esperando ouvir ou precisando ouvir neste momento? Qual é a situação que você está vivendo? Talvez seu coração esteja por demais orgulhoso, e o orgulho, ele impede a bênção de Deus de chegar até a nossa vida. Orgulho? Não, pastor, eu não tenho problema com orgulho, sou humilde e tal, sou dependente. Talvez então o seu problema seja com essa tal de ansiedade, né? Sempre ansioso, sempre preocupado, sempre
testa franzida, acabrunhado, fechado. Aquela ansiedade que estrangula, que fere, que machuca. Não, nem orgulho, nem ansiedade. E talvez então seja esse tal do desespero, que nós temos que aprender a esperar no Senhor. Qual das 3 áreas? As 3? Em alguma delas, provavelmente você tenha alguma dificuldade nesse instante. Nada melhor do que nós pegarmos tudo isso e nós colocarmos na presença do Senhor. Seja qual for a sua situação, seja qual for a sua necessidade, seja qual for o seu problema, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, onde você está, no que você estiver fazendo, pare um pouco e nós vamos conversar com o nosso Deus. Paizinho querido, eu te agradeço por essa emissora que cede sempre esse horário, esse tempo, para que a tua palavra possa ser veiculada, para que a tua palavra possa ser difundida, e eu tenho certeza que milagres têm acontecido ao redor deste mundo, milagres têm acontecido nessa cidade, em vários tantos lugares, porque a tua palavra está sendo pronunciada, a tua palavra de vida, a tua palavra de vitória está sendo pronunciada. Livra-nos, Pai, de todo orgulho, livra-nos, Senhor Deus, de toda ansiedade, livra-nos de todo desespero, ajuda-nos, Pai, a ter um coração mais confiante, um coração mais sossegado, um coração que saiba esperar no Senhor, pelo tempo do Senhor e pelos milagres do Senhor. Abençoa cada casa, abençoa cada família, abençoa cada pessoa que tem recebido essa programação e que tem recebido essa palavra que eu tenho liberado sobre eles, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos assim e nós agradecemos. Amém e amém. Gente amada, gente querida, fiquem todos debaixo da graça e na paz do Senhor Jesus. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro,
acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele